votou Eduardo Monteiro pela CN Brasil. Ficou mais difícil agora para ser breve. Colocou pressão. Agradecer pela oportunidade de expor as nossas ideias e diagnósticos e também expressar a nossa satisfação, talvez alívio, em ter como presidente e como relator da MP 1304 dois ex-ministros que ocuparam a pasta. Isso nos permite usar uma linguagem, não diria mais técnica, mas um pouco mais aprofundada, né? Facilita a nossa tarefa. Então, indo aqui para o primeiro tema, a gente vai falar de curtailment e de duas soluções para o próprio curtailment, atrelados a, por exemplo, armazenamento e alguma lista de pontos que a gente acha que podem ser boas contribuições para o texto. O problema do curtailment, ele tem uma linguagem um pouco obscura, um pouco abstrata, às vezes, e a gente só precisa lembrar que lá em 2021, quando ele começou a acontecer, ele tinha uma proporção quase insignificante, e a partir de meados de 2023 ele tomou essas proporções, senador, que é aqui que a gente chega quando começa a ter uma média de cortes nos últimos 12 meses de 15% de todas as plantas que poderiam gerar essa energia, mas não geraram, né? Tem uma tecnicalidade aqui dos tipos de cortes envolvidos. Hoje, na nossa proposta, nós nos concentraremos apenas no corte tipo 1 e tipo 2. Nós não entraremos na polêmica envolvendo cortes por demanda. Então, para ajuste de linguagem aqui nos números que eu vou expor, nós só vamos falar do corte pela chamada indisponibilidade, para resumir ou simplificar, quando eu não tenho linha de transmissão para transportar os elétrons, ou quando eu tenho um problema de corte por confiabilidade, quando o operador decide fazê-lo por um problema de instabilidade ou potencial instabilidade da rede, para garantir essa estabilidade. Para quem também está começando a discutir o assunto, esses cortes de geração, eles aconteceram por causa do gerador? Não. Ele estava pronto para poder gerar, mas por algumas daquelas 3 razões o operador decidiu não fazê-lo. Segunda pergunta, esses cortes eram previsíveis? Também não. Hoje, se a gente perguntar, inclusive, para quem está querendo fazer investimentos novos, ele não sabe se ele coloca na previsão dele um curtailment de 5%, 15%, 50%. Isso dá uma ideia do drama que está aqui envolvido. E, por último, a micro e mini geração distribuída, ela contribuiu para esses cortes por razão energética? Sim. Nós fizemos aqui um exercício bastante didático, pegando e empilhando todas as fontes e mostrando, para simplificar também a linguagem, vocês estão olhando para uma linha pontilhada que expressa a chamada carga, ou seja, o consumo por energia que precisa ser atendido a todo segundo, a cada momento do dia, instantaneamente. Ou seja, eu tenho que ter um conjunto de usinas atendendo a essa carga, e nos momentos onde eu tenho mais geração do que o que eu tenho de demanda, eu preciso, então, fazer o corte. Não pode haver mais produção do que consumo de energia. E aqui, esse gráfico mostra que tem um período do dia em que eu precisei fazer cortes muito profundos de geração eólica e fotovoltaica centralizada, porque eu não consigo cortar a geração distribuída. Tanto é que, se a gente tirasse a geração distribuída desse empilhamento, quase não teria havido corte naquele famoso Dia dos Pais, onde o sistema quase entrou em colapso por excesso de oferta, que foi a consequência da não totalidade de consumo para fazer frente à produção total. E agora, indo para os números, se a gente valorar toda aquela quantidade de energia que foi cortada nesse primeiro slide que eu mostrei aqui, valorando também para evitar qualquer tipo de polêmica ao chamado preço de liquidação de diferenças, que é o preço que baliza transações no mercado de curto prazo, a gente teria um total de 3,8 bilhões de 2021 até mês passado. Desses 3,8 bilhões, para a gente sair daquela polêmica do corte energético por falta de demanda, né, até para fazer eco às palavras do ministro atual, a gente teria 2,85 bilhões, que é o texto em azul ali no topo do slide. E também um outro corte importante para a proposta é se a gente pegar e somar todos os cortes dos últimos 2 meses, a gente teria 2,26 bilhões. Então, qual que é o exercício que a gente fez? A gente pegou
esse número azul, os 2,85 bilhões de 2021 até 2025, a gente dividiu pelo mercado global, pelas premissas que a gente fez, estimando o mercado regulado e mercado livre, a gente estaria falando de um custo total para o consumidor de 341 bilhões, que seria o meu denominador da conta. Pego 2,85 bilhões, divido por 341 bilhões, estou falando de um impacto em custo para o consumidor de 0,84%. Mas, como eu estou falando de um passado de 5 anos, a gente poderia, então, parcelar esse ressarcimento em 5 anos, que levaria para um total de 0,19% durante 5 anos para os próximos 5 anos. Esse é o primeiro número que a gente está colocando na caixinha. E o segundo ano é olhando daqui para frente, como eu tive nos últimos 12 meses um total de 2,26 bilhões de corte total, eu pego e faço a mesma conta, divido pelos 340 bilhões, eu chego num percentual de custo total para o ressarcimento futuro de 0,66%. Somando 0,66 com 0,19 da primeira conta, a gente chegaria num percentual de 0,85% de ressarcimento, que é o custo adicional para os próximos 5 anos para resolver um problema sistêmico. E aí, então, talvez esse slide dê um pouco da filosofia que justificaria uma conta como essa. Lembrar que esses empreendimentos eólicos e solares estão, a maioria deles, na sua fase inicial de operação. Isso significa que a alavancagem está no seu momento mais crítico. A gente está vendo a fila de empreendedores indo até o BNDES para conseguir, pelo menos, um perdão temporário dessas dívidas, porque elas estão ficando impagáveis. E lembrando que também essa elevação ela teria um efeito de custo adicional inferior a 1%, para evitar consequências muito sérias de um colapso, né? Isso aqui é a consolidação do ressarcimento, só para quem não quiser percorrer os slides anteriores, mas também tem um olhar aqui, olhando para frente, como conter o problema do curtailment, né? Então, fugindo, tendo agora um corte menos atrelado ao ressarcimento, mas para mitigar o custo para o consumidor, a gente pode pensar numa solução que já foi adotada, por exemplo, como o leilão de prorrogação de hidrelétricas, que ficou conhecido como leilão de GSF. Essa seria uma fonte de recursos talvez viável, que despertaria apetite de alguns. Para mitigar o curtailment energético, aquele por falta de demanda que vai se agravar, a gente tem 2 soluções muito importantes que estão sendo debatidas, que o Instituto Acende Brasil, inclusive, tem estudado com projetos de pesquisa e desenvolvimento, que a gente chama de flexibilidade operativa e de armazenamento, né? E que eu vou falar nos próximos slides. E para reduzir o impacto da MMGD sobre o curtailment, é bom a gente perceber que aqui não é uma escolha de querer ou não querer. O curtailment da geração centralizada já chegou ao seu limite. Se eu não passar a cortar a geração distribuída, o sistema vai entrar em colapso. Então, não é mais uma opção, deputado, é uma necessidade. E, para isso, acontecer, além de haver o corte, talvez uma solução via precificação diferenciada por horário, para voltar para o que o Rui falou, não faz sentido eu ter o mesmo valor ou o mesmo preço da minha energia em diferentes horas do dia, que tem valor percebido muito diferente. Então, fica aqui um convite para leitura, o material vai ficar com todos os senhores deputados, senadores e sociedade em geral. Esse aqui é o resultado final de um projeto PD que a gente desenvolveu, durou 2 anos, falando de flexibilidade operativa, como uma necessidade que aliviaria muito o pesadelo do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que está ficando sem recursos, sem ferramental para fazer a concatenação entre produção e consumo de energia. Muita produção científica que está aqui. Para armazenamento, pensando agora como uma maneira de eu também turbinar o meu drama operacional. É um white paper que a gente acabou de produzir, que detalha, numa linguagem muito acessível, quais são as opções que eu tenho para armazenamento e quais são as virtuosidades por trás do desenvolvimento de uma indústria que pode ser muito pujante, gerador de emprego, renda, tributação. E aqui fica uma lista de outros temas importantes no âmbito dessa medida provisória que a gente traz, tanto aquelas que já estavam na medida provisória anterior, a MP 1300, quanto a outras que a gente está trazendo agora
de forma mais específica para a MP 1304, para ficar dentro do meu tempo de 10 minutos. Muito obrigado.